Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro e nesse vídeo eu vou fazer para você uma análise dos 10 pares que eu vejo que estão na melhor posição ou na melhor situação para uma possibilidade de operação para essa semana que vai começar de 1º de julho a 5 de julho, tá? De 1 a 5 de julho. Então, já deixa o seu like nesse vídeo. Durante esse ano eu me propus trazer um vídeo por dia para você a respeito do mercado financeiro. E eu estou mantendo essa promessa com muito carinho e procurando trazer sempre conteúdo da mais alta qualidade. Então, se inscreve nesse canal, tenho certeza que você vai gostar. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque eu tenho certeza que isso também pode ajudar outras pessoas. Deixa aqui também meu WhatsApp, tá? Esse é meu número de telefone no WhatsApp. Manda uma mensagem para mim que eu posso te encaminhar mensagens, dicas, conteúdo, conhecimento a respeito do mercado financeiro e eu tenho certeza que isso te ajuda, beleza? Bom, vamos lá então para o tema do nosso vídeo. Nesse vídeo eu vou falar somente de Forex. No próximo vídeo, no vídeo de amanhã, eu vou falar de alguns índices e algumas coisas aí um pouco diferentes além do Forex, tá? Primeiramente, EURUSD, algumas pessoas têm me perguntado a respeito do EURUSD, qual que é a direção provável, para onde que vai e tudo mais. Vejo principalmente tendência de alta já bem estabelecida no EURUSD. Podemos observar, vou construir aqui com você uma ideia de análise de pensamento e aí você toma as suas decisões baseado no teu trading plan. É importante que você tenha estabelecido e claro o seu plano de negociação. Não é porque uma pessoa, qualquer pessoa que seja, está dizendo que algo vai acontecer, que isso tem que acontecer. E muito menos que você precisa seguir isso, que você precisa acreditar nisso. Eu estou te trazendo isso aqui como estudo, então já fica aqui até um aviso, tá? Isso aqui não tem intenção de ser sinal de compra, de venda, sinal financeiro, absolutamente nada disso. A minha recomendação é sempre que você estude pelos seus próprios, estude o seu próprio resultado, a forma como você tem atuado e que isso possa te trazer insight e conhecimento. Bom, EURUSD, a primeira coisa que eu consigo ver, existiu um ponto de suporte, foi lá no dia 23, 24 de abril, mais ou menos, desse ano, foi um outro ponto de suporte e um outro ponto de suporte. Nós podemos ver que existiu 3 pontos onde o preço não conseguiu fazer uma nova mínima. Podemos marcar isso aqui como sendo uma zona de suporte importante para o EURUSD. Depois disso, o mercado fez o rompimento da linha de tendência de baixa, essa linha aqui que a gente pode ver bem claro, estava marcando aqui toda a estrutura de queda que vinha acontecendo recentemente. E ele fez o rompimento com essa força compradora bastante importante. Quando nós olhamos para esse candle aqui, nós conseguimos ver que ele é um candle relevante. Não é um candle qualquer, rompeu com bastante força, inclusive rompeu também essa estrutura, ou o topo anterior, com bastante força. Tá? Então rompeu esse topo, para cá, deixa eu mudar a cor da minha canetinha, rompeu esse topo junto com essa linha de tendência de baixa. Fez esse movimento de alta, essa estrutura de alta, ela foi inclusive aqui, ó, ela apagou esse movimento de queda e esse movimento de queda e esse movimento de queda, então foi um movimento bastante importante. Aqui entrou força vendedora, o mercado veio até esse ponto onde foi uma zona de rompimento, aqui foi resistência, aqui virou suporte e aqui suporte de novo, e agora ele fez essa entrada de força compradora, inclusive rompendo essa linha, essa máxima anterior. Isso me faz pensar o quê? Me faz pensar que o EURUSD, predominantemente, nós vamos ter movimento de alta nas próximas semanas. Olhando para a estrutura no gráfico semanal, a gente vê entrada de força compradora, retração mais fraca e aqui possivelmente ignição de força compradora. Então, pode ser que a tendência de alta se mantenha pelo menos até chegar a essa zona de resistência. Opa, estou desenhando meio torto aqui, ó. Até chegar mais ou menos a essa zona de resistência, acredito que o mercado tem espaço para subir. E isso significaria, claro, aproximadamente 700 pips. Tá? Gráfico semanal também existe espaço para alta, eu vejo principalmente alta no EURUSD. AUDUSD, situação parecida por causa do dólar, falso rompimento do ponto de suporte, entrada de força compradora, início do rompimento dessa linha de tendência de baixa. Agora, como o mercado está se aproximando de uma zona de resistência, está se aproximando não, né? Já tocou em uma zona de resistência, aqui ó, foi suporte, aqui foi resistência e aqui possivelmente resistência. Então, é provável que o mercado faça uma retração ao longo dos próximos dias,
para depois juntar força e retomar o movimento de alta por causa desse fundo duplo. Essa é uma zona de compra bastante importante e o mercado fez aqui o rompimento da linha de tendência de baixa e tocando na resistência. Então, o que eu esperaria? Possivelmente uma retraçãozinha para o mercado juntar força e romper com mais velocidade ainda para o lado de cima. NZD-USD, situação muito parecida também, fundo duplo, ponto de suporte, entrada de força vendedora, esse ponto foi zona de suporte, foi ponto de suporte, trazendo para cá, zona de resistência, vou marcar aqui com uma linha mais clara para você, tocou nesse ponto. É possível que o mercado faça uma retração, ou talvez nem retraia, porque a força de compra está bem importante aqui. É possível que faça uma retraçãozinha para retomar o movimento de alta. Eu acredito em alta no NZD ao longo das próximas semanas. Tá? Olhando pelo gráfico semanal, podemos ver como esse fundo já foi mais alto do que esse fundo. E isso, para a gente, traz uma ideia de que talvez o mercado venha testar essa zona de resistência aqui de novo, o que tem um espaço aí interessante para realizar operações, uns 220 pips, e se chegar até aqui em cima, uns quase 700. CHF-JPY está em uma zona potencial de resistência, bastante importante. Aqui foi suporte, aqui deu uma segurada, já deu uma freada. Se entrar força vendedora, pode nos dar sinal de venda. Mas aqui temos uma linha de tendência de baixa, oficialmente ainda não rompeu, tocou e deu uma segurada, mas pode ser também que ele entre força compradora. Basicamente, eu diria que o CHF-JPY está em uma zona de decisão importante e diferente do NZD-USD, onde eu vejo boa possibilidade de continuação do movimento de alta no AUD-USD e EUR-USD, no caso do CHF-JPY, eu não tenho uma opinião formada sobre movimento de alta ou de queda. Eu esperaria mais clareza para mim ver se o mercado vai respeitar e talvez cair, ou se vai romper e continuar o movimento de alta. Tá? Mas só chamando a sua atenção por fato de que ele está em uma zona de resistência importante. NZD-USD. Movimento de alta importante, retração mais fraca, está caindo com uma certa dificuldade, temos predominância de força compradora aqui, retração mais fraca, força compradora, retração mais fraca. Ao longo dessa semana eu vou procurar com bastante atenção ver se aparece algum padrão de candle de força compradora. Talvez um stiling, talvez um pin bar, alguma coisa que me mostre que existe força compradora suficiente. O fato é que esse movimento de alta inteiro, ele está muito grande se comparado com essa retraçãozinha mais fraca. Então temos ideia de possibilidade de alta. Euro-NZD, desvalorização do euro frente ao dólar neozelandês, entrada de força vendedora, retração, e aqui veio testar. Pela forma como o mercado está fazendo essa retração, eu digo que existe boa possibilidade dele fazer uma retraçãozinha para continuar o movimento de queda. Tá? Olhando pelo gráfico semanal, é uma zona de resistência, o mercado fez um falso rompimento, bastante claro, e aqui derreteu com bastante força de venda anterior. Então eu pensaria em possibilidade predominante de venda. Está em uma zona de suporte, sim, está em uma zona de suporte, então pode ser que faça uma retraçãozinha para depois juntar força e cair mais. EUR-AUD, essa foi uma venda que eu fiz pelo canal de análise junto com o pessoal, e nós tivemos aqui esse candle, foi o candle que me deu a entrada. Está positiva a operação, já está protegida no break-even. Eu acredito sim que existe possibilidade de queda, o mercado cair e buscar talvez até esse ponto de suporte. Estava um pouco preocupado por causa dessa zona, que aqui foi uma zona de resistência, mas o mercado passou sem maiores dificuldades, então é possível que ele faça uma retração e a partir daqui nos dê mais uma continuidade. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu já estou posicionado na venda. GBP-CAD, zona de canseira, zona de suporte e bastante cansado depois de todo esse movimento de queda, aqui tocando oficialmente no ponto de suporte, e não é um ponto de suporte qualquer, é um ponto de suporte importante até para o gráfico semanal. Olhando a partir daqui, considerando esse movimento de queda que teve aqui 1.150 pips mais ou menos, acredito que pode ser que ele faça um movimento de alta para dar uma descansada, fazer uma retraçãozinha. Os vendedores já estão bastante esticados. Eu esperaria por possibilidade de compra no GBP-CAD ao longo dessa semana. EUR-CAD, situação parecida, está em uma zona
uma zona de suporte, só que aqui nós temos uma situação diferente, por causa, parecido, né, por causa que está em um ponto de suporte, diferente por causa que no GBP-CAD o movimento é de queda e no EURO-CAD o movimento é lateral. E quando a gente tem uma situação de queda importante, nós podemos ter o cenário de exaustão, onde o mercado começa a virar para o outro lado. No caso do EURO-CAD, como o mercado está lateralizado, pode ser que se ele juntar força e explodir para baixo, e tem muito chão para ele andar, porque basicamente o mercado está descansado, entre aspas aí, né? Mas está em uma zona de suporte importante, pode ser que jogue o preço para cima. Eu vejo que, olha só, cada vez que o mercado faz um topo, ele faz um topo um pouco mais baixo. Então existe uma pressão de força vendedora aí no EURO-CAD. Pode ser que ele faça rompimento do lado de baixo. Eu vou aguardar apenas para ver o que vai acontecer de acordo com esse ponto de suporte. E por último, o SD-CAD, também situação bastante esticada do mercado, força de queda, retração, força de queda, tocou no ponto de suporte. Olhando pelo gráfico semanal, é um ponto de suporte bem evidente, bem claro. Tivemos aqui esse movimento de 370 pips, não é um movimento tão grande, mas ainda assim, considerando o SD-CAD que não tem um ATR tão alto, é um movimento, eu diria que até amplo. Mostrou rejeição de força compradora e eu diria que existe possibilidade que o mercado faça movimento de alta, pelo menos para uma retração. Como a força é predominante de venda, né, qualquer oportunidade de compra nesse caso precisa ser tomada com certo cuidado, algumas precauções e nem aumentar muito o take profit, gerenciamento de risco, relação risco-recompensa, precisa estar tudo em dia. Beleza? Essas são as ideias que eu queria compartilhar com você. Esse vídeo, só reiterando mais uma vez, esse vídeo não tem intenção de te dar sinal de compra, de venda, absolutamente nada disso, mas é apenas uma forma de estudo. Espero que você compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está aprendendo a respeito do mercado e que você compare com a tua própria visão do mercado. Beleza? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal. Um forte abraço, fica com Deus. Amanhã tem vídeo novo. Fica com Deus e até mais.